Paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Estamos aqui no segundo dia do congresso da festividade do conjunto Proclamadores de Louvor, realizado pela Assembleia de Deus, Semeando a Palavra. Estamos aqui ao meu lado o pastor Moisés Leopoldino e o pastor José Alves de Almeida, presidente da ADSP. É isso? E uma coisa que eu percebi, pastores, nessa noite foi, e que eu também perguntei aos outros entrevistados, é que o Espírito Santo nos conduziu, pela mensagem, pela adoração, a refletir sobre uma coisa que em algumas igrejas é necessário. A escatologia, o tempo do fim e a preparação para isso. E perceber que isso vem do Espírito Santo e é passado por nós, nos faz fazer uma pergunta. A igreja está se preparando para o tempo do fim? O que o senhor tem a dizer, pastor Almeida? Eu acredito que a igreja de Cristo, a igreja invisível, né? Não a visível, mas a igreja invisível, ela está sempre se preparando. Ela está sempre ansiosa por este fim. Como disse o pastor Moisés Leopoldino, a igreja ela está sempre desejosa desse fim. A verdadeira igreja de Cristo, aquela que os olhos humanos não conseguem ver. Eu acredito que ela sempre, em todas as gerações, ela esteve se preparando para essa vinda de Cristo, esse tempo do fim. E uma das coisas que nos faz se preparar para o tempo do fim é a preservação. A palavra de Deus diz, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Mas como que o jovem, puxando um pouquinho para mim, como é que o jovem pode se preparar para esse tempo do fim com tudo que nos cerca hoje em dia, pastor Moisés? Meus queridos irmãos, a paz de Cristo, meus amigos e irmãos, aqui na TV Seminário com o pastor Almeida, meu amigo da porta aqui. Meus queridos irmãos, a pergunta que ele fez é muito importante. Nós precisamos entender que a nossa geração está vivendo o maior desafio do que todas as outras, porque nós vamos ter que viver o mesmo evangelho em um outro tempo. Então, o tempo mudou e o evangelho continua sendo o mesmo. Deus nos criou eterno, e o desespero da morte é que quando alguém morre, ele descobre que ainda está vivo. Essa é a complexidade da eternidade. Nós vivemos dentro de uma carcaça humana, mas somos espírito, um espírito dentro de nós imortal. E o que me deixa mais preocupado comigo, com a minha família e com o mundo, é que ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo de Deus. Um juízo que ninguém vai escapar, nem da antiguidade, nem do futuro. Todos passarão por ele. Mas quem olhar para Cristo será justificado pela fé. Não porque é perfeito, mas porque acreditou no plano perfeito de Deus para a salvação. É disso que nós precisamos, de um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. E assim como nós, foi homem e pode nos entender melhor do que ninguém. Amém. Então, acreditando que a igreja está preparando-se, nós precisamos preservar isso dentro de nós. E que essas mensagens não desapareçam. sim, Elas sejam frequentes, elas sejam constantes, porque a impressão que nós temos é que há 30 anos atrás os crentes esperavam Jesus mais do que as pessoas de hoje estão esperando. Parece que a expectativa era maior. A Bíblia diz que as virgens, às 10, adormeceram. 5 prudentes e 5 loucas. Mas houve uma voz. A Bíblia diz que à meia-noite houve uma voz. Então eu acredito que antes do arrebatamento vai se ouvir uma voz. Vai haver um despertamento. Deus vai mexer com esse mundo. Deus vai mexer com as pessoas. Deus vai dar sonho para as pessoas desviadas do Evangelho. Gente que nunca ouviu falar de Cristo vai conhecer a Cristo através de uma revelação, de uma pregação, de uma visão. Isso está acontecendo muito entre os muçulmanos, que estão sonhando com Cristo, estão sendo visitados em sonhos. Deus tem um plano de salvação para esse mundo, porque o inferno não foi feito por ele. Deus fez o inferno com o diabo. E nós não podemos seguir o diabo para ir para lá. Vamos seguir a Cristo. eu, pastor, enquanto o senhor estava ministrando e no final da sua ministração, o senhor falou um pouco sobre a obra missionária. Quando o senhor fala sobre muçulmanos, isso me faz lembrar um pouco, né, pastor? A nossa igreja ela é envolvida com missões e avanços e etc.
E eu fiquei curioso para perguntar como que é o seu envolvimento com missão. Nos fala um pouco da sua Na envolvimento. verdade, eu estou pregando o Evangelho há 28 anos. Mas o meu desejo não era ser um pregador itinerante. O meu desejo era ser um missionário enviado pela igreja. Deus não cumpriu esse desejo no meu coração. O meu desejo era ser enviado para uma outra nação. Na época eu até estudava espanhol. Hablo um pouquinho. Mas não fui. Deus me guiou por um outro caminho. Mas a missão é a primazia do Evangelho. É o ID, é a grande comissão. A igreja precisa levar essa bandeira e ir por todas as nações fazendo discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, a nossa missão é anunciar o dia da vingança de Deus e o ano aceitável do Senhor. A gente precisa pregar que Jesus está voltando e que haverá um juízo. Foi pregado hoje. A gente não pode omitir essa verdade. Nós não podemos omitir essa verdade, que há tanto o céu, assim como o céu é verdade, e o inferno também é verdade. Nós não podemos negar isso, né, pastor Almeida? Das pessoas que estão lá do outro lado. E uma coisa que ouvimos também sobre a pregação da mulher de Ló é que ela olhou para trás. Ficou insípida. Porque ficou insípida, perdeu-se a utilidade. Tão perto. Um dos maiores desafios que nós temos, para mim, pela minha experiência própria de vida, é se manter no primeiro amor. A tendência das pessoas não é melhorar, como diz a Bíblia, que a luz deve ser como a aurora que vai brilhando até ser um dia perfeito. A tendência é piorar. Se o senhor conversar com 10 crentes, 9 deles vai ter saudade da vida espiritual que tinha. Eles não vão falar muito do presente, muito menos do futuro. Porque esse primeiro amor, que é aquele contato que a gente teve com a salvação, a alegria de ser salvo, de ser remido, redimido, perdoado, ele não pode sair mais. Nós temos que manter essa chama acesa, a chama do Evangelho. Viver em novidade de vida, né? Não deixar cair numa vida de religiosidade, de rotina. Pastor Almeida, ouvindo isso me faz questionar como que o cristão consegue manter-se esse primeiro amor. Eu acredito que seria 4 pilares de um cristão que ele demonstra que a chama não apagou ainda. Né? Primeira coisa, oração. Fundamental. Segunda coisa, meditação. A palavra é o alimento do nosso espírito. E uma terceira coisa, que seria adoração, né? Que é essa vinda ao templo, esse louvor que prestamos a Deus, e essa sede de ouvir a palavra, uma palavra expositiva, bíblica, né, pastor? E isso é que nos deixa avivados. E a sede por almas. Eu aprendi com os pastores há 20 anos atrás, 25 anos atrás, que um salvo ele quer ver outro salvo. Isso aí. Isso me faz lembrar também de um jargão que é dito no nosso meio, que quem se envolve não se embaraça, né? Quem se envolve com a obra de Deus, com a obra missionária, quem ora, como o senhor falou, dos pilares do quão fundamental é a oração, quem se envolve com a obra missionária, quem se envolve com a igreja, quem se envolve com Jesus, não se embaraça com as coisas desse mundo. E conserva a fé, conserva o Espírito Santo dentro de nós. Deus nos ajude. Amém. Eu queria agradecer ao pastor Almeida, queria agradecer ao pastor Moisés. Deus abençoe. E a você que está nos ouvindo. Amém? Paz do Senhor. TV Semear de volta.